coloquei para vocês no Teams, supervisão, e está aqui a apresentação, supervisão. Eu também vou colocar mais um documento aí, um documento em PDF. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Apêndice supervisão. Tem dois documentos aí. Supervisório e apêndice supervisão é o que eu vou mostrar hoje. Tá? Então, essa aqui é a apresentação. Tá faltando falar para vocês sobre isso. O que é sistema supervisório e como é que a gente monta um sistema supervisório. Tem uma breve introdução, vou falar da arquitetura e metodologia de implantação, eu vou falar de alguns pontos da metodologia, entendendo o processo, servidor, OPC e desenvolvimento de telas e gráficos. Por isso que essa aula aqui é introdutória. Fazer interface com banco de dados, definir os alarmes, fazer os gráficos, pessoal, é uma coisa bem específica e quando você for usar um supervisório, vai ser treinado para isso. Instalar um banco de dados e fazer o link do banco de dados com os dados coletados já do supervisório, você precisa primeiro coletar os dados. Então, eu vou mostrar como é que a gente coleta os dados para vocês, usando até o software SPDSW com o ESAP 900, tá vendo? Aqui eu estou em casa, não tenho nenhum equipamento logado, eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas, até o momento. Bem, vocês já viram essa hierarquia de instrumentos. A gente mostra isso em redes industriais. Temos os sensores e atuadores nesse nível, tem o nível de controle, onde está o CLP, tem o nível 3, que é o nível de supervisão. O nível 4, do gerenciamento da produção, e o quinto nível, nem aparece aqui, é o nível de administração corporativa. Então, o que a gente vai focar aqui é como é que a gente monta um sistema de supervisão. E o que é esse sistema de supervisão? Visto que a gente já viu a parte de controle, já viu sensores e atuadores. Bem, a gente vai ter uma planta industrial com vários processos. E cada processo vai mandar os seus dados e o sistema supervisório vai comandar remotamente algumas informações desse processo. Então, o sistema supervisório, que está mostrado aqui, uma grande tela de monitoramento e telas específicas para cada processo aqui, é uma interface entre o usuário e o sistema de controle industrial para que a gente possa fazer tanto monitoramento como atuação sobre o sistema de controle, atuação em cima de alarmes e integração com o banco de dados de forma remota. Um dos grandes problemas do sistema de supervisão, a gente acredita piamente que o que aparece na tela é verdade. Nem sempre isso é fato. Muitas vezes o que a gente está vendo é algo, mas está mascarado um problema. Esse sistema supervisório é chamado SCADA, ou Sistema de Supervisão e Controle e Aquisição de Dados. São softwares capazes de coletar e armazenar os dados de um processo para supervisão e controle. Bem, faço a pergunta para vocês. Como é que a gente armazena, como é que a gente adquire os dados? Quem é que adquire os dados, pessoal? Os sensores? Os sensores. Quem é que lê os sensores? Controlador. Controlador. O controlador tem uma lógica e atua nos atuadores. Tá, isso está fechado. O supervisório está em cima. De que forma eu converso com um controlador? O controlador pode expor em algum momento os valores, não? Para que ele possa fazer isso, eu tenho que estabelecer uma conexão, algum tipo de conexão. E normalmente o pessoal trabalha de forma cliente-servidor. Ou eu tenho um driver específico para aquele CLP, ou eu vou usar um padrão
de comunicação, e é o padrão OPC, que a gente já viu lá no curso de redes industriais, que para estabelecer a comunicação do CLP com o supervisor. Como é que a gente faz para conseguir montar um sistema supervisório? Primeiro tem que entender o processo a ser automatizado e também entender como é que está a lógica aqui dentro do CLP. Depois a gente vai definir os dados e variáveis a serem coletados e também a serem comandados pelo supervisor. Em seguida, a gente estrutura a comunicação ou com servidor OPC com drivers específicos, eu vou mostrar com servidor OPC. E aí a gente faz o planejamento do banco de dados, isso eu não vou mostrar aqui. Planejamento dos alarmes, também não vou mostrar aqui. Padronização dos desenhos e telas, eu não vou montar nenhuma tela, mas cada processo é de um jeito, tem uma característica, aí você vai montar as telas mais adequadas, elaboração dos gráficos e um planejamento de sistema de segurança de dados, para que eu possa, de alguma forma, acessar essas estações pela internet, pela Ethernet. E aí a gente, geralmente, replica o sistema, espelha o sistema em alguma estação, e é essa estação que tem acesso a acesso externo. Então, se alguém acessa essa estação e corrompe ela, não está corrompendo o nosso sistema. Mas essa questão de segurança de dados não é mais importante aqui. O mais importante é a gente entender como é que a gente sai do CLP e sobe para o supervisor. Bem, uma coisa que vocês não viram, como é que seria o programa para que a gente pudesse fazer o controle PID de posição de um cilindro hidráulico usando uma válvula proporcional, tá? A saída da válvula está aqui, tá? Válvula. Eu tenho a entrada do sensor. E esse MAN aqui é de manual. A entrada do sensor está numa entrada física do CLP, é I1. E ela está sendo copiada por uma variável interna, chamada entrada. O set point está numa outra entrada física, I2. Está sendo copiada numa variável interna, M2, chamado set point. Na verdade, M1, tá vendo? O set point está no M1 e o PV, que é o sensor, está no M0. A saída está no M2. Essa telinha aqui está dentro desse bloco PID aqui, se a gente usar o software do SPDSW. Opa! Depois a gente tem 3 movimentações, uma constante proporcional, uma constante integrativa e uma constante derivativa para o KP, para o TI e para o TD. Ó, o KP é esse GP, TI está aqui, TD está aqui, é o D0, D1 e D2. Esse KP é o D0, esse TI é o D1, esse TD é o D2. Pode estar parecendo confuso, porque a gente está vendo aqui quais são as tags dessas entradas, e não a entrada em si. Mas confia no professor. Eu montei isso aqui, o KP está vinculado com D0. O TI está vinculado com D1 e o TD está vinculado com D2. Tem os limites que a gente não vai mexer, mas a saída mínima é 0, a máxima é 100%, o inicial é 0. Os ajustes dos tipos de controle, se é direto ou reverso, se a saída é direta ou complementar. Então, isso está aqui dentro. E esse bloco PID tem que ter um número sequencial. Ele chama T0000. A saída é uma variável interna, M2. E eu estou jogando a saída M2 numa saída física, O0 do CLP. Esse programa aqui está fechado. A entrada do sensor é o M0. Está aqui. A entrada do set point é o M1. Imagine que eu pegue o CLP, conecte com o supervisor consiga ler o M1 e o supervisor tente mudar o set point remotamente. Ele pode falar, o M1 que está valendo 70% vai agora para 50%. Eu gravo isso na memória local do CLP. Num milésimo de instante, se eu gravar isso depois dessa linha T
sido lida e antes dessas linhas acontecer, ele vai atribuir a M1 os 50%. Mas o CLP trabalha de forma cíclica. Então, passou essa linha, chegou no fim, ele volta para o começo. Lê a entrada I0 e joga em M0. Lê a entrada I1 e joga em M1. Então, o valor que o supervisório colocar em M1, a cada ciclo do CLP, o CLP joga fora o que o supervisório colocou e atribui o valor de uma entrada física, I1, na variável M1, que compõe os parâmetros de entrada do PID. Então, com um programa como esse, eu não consigo alterar meus parâmetros PID, seja set point, ou seja, os ganhos proporcional, integrativo e derivativo, de forma remota. Quero saber se vocês entenderam isso, pessoal. Sim. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Tá, então eu pergunto a vocês, como é que eu faço para que esse programa possa ser alterado, o set point, os valores de KP, TI e TD, de forma remota usando o supervisório? Tem que fazer uma alteração. Que alteração eu tenho que fazer nesse programa? Adicionar mais linhas, tipo, com um bloco que vai chegar na informação atribuindo ao bloco do que você quer mudar. Sim. E eu tenho que fazer isso depois desse cara aqui. Ou eu tenho que criar um bloco que seja tipo assim, rode uma única vez. E aí ele tem essa atribuição única e o que eu posso fazer é colocar uma chave automático manual aqui, é uma entrada do tipo booleana, tá aqui, ó, R0, é uma variável de memória booleana interna do CLP. Eu não atribuí R0 a nenhuma entrada liga-desliga. A gente não está vendo nenhuma caixinha aqui escrita R0 ou automático manual. Então, esse cara está sempre livre. O tempo inteiro livre. E se o supervisório mandar atribuir 1 para esse sujeito, ele vai fechar esse contato. E ao fechar esse contato, depois de ler essa linha onde o set point do supervisório vai atualizar o set point do sistema. O set point do supervisório está aqui, ó, M4, tag superset, entrada remota do set point PID. Notem que no movimento aqui de cima, eu peguei o sensor, que é o I0, tá vendo? Sensor manual, a entrada do sensor manual, e o I1, set point manual, são entradas físicas e atribuir tanto a entrada, que é o M0, a entrada do sensor PID, quanto ao set point, que é a entrada do sensor PID, entrada do set point PID. Aqui está muito claro de onde está vindo esse cara e de onde está vindo esse cara para alterar as minhas memórias internas que estão relacionadas a esse bloco PID aqui, como a gente viu no slide passado. Mas, ao acionar automático manual, é o valor que tiver no supervisório que passa a ser o set point. E as constantes, tá vendo? Eu tenho 3 constantes aqui. Aqui, Q0 vale 1, Q1 vale 0,1, Q2 não está aparecendo por causa dessa barra aqui, gente, mas Q2 vale 0,01. É uma constante do tipo real. Ela está fazendo KP ser igual a ela, TI ser igual a ela e TD ser igual a ela. Quando eu ligo aqui, eu habilito o supervisório a alterar os valores de KP, TI e TD. Então, esse código aqui, além de poder ser monitorado, ele também pode ser controlado remotamente pelo supervisório. Ficou claro esse exemplo, pessoal?
Alguma dúvida? Nesse exemplo, o que ele monitora? Tipo, ele controla o P&D, mas Eu não entendi a pergunta. qual que é o que ele está monitorando? O que ele está controlando, Ó, monitorando o nesse... que é que o supervisório consegue ver? Todas as memórias inteiras, todas as memórias reais, todos os contatos auxiliares. Então, todos esses valores aqui conseguem ser monitorados. Entendi. Entendeu? Agora, eu não monitoro a saída da válvula, não monitoro as entradas do sensor e do setpoint manual, não monitoro as constantes reais, nem as constantes inteiras, caso eu queira usar constantes inteiras. Isso eu não monitoro. Entendido isso, pessoal? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente estabelecer a criação de um servidor onde a gente vai colocar todas as variáveis que a gente queira que o supervisor acesse ou monitore. Aqui eu tenho, bem, cria um servidor local remoto, você vai adicionando canais. Aqui tem um único canal, depois de adicionar canal, você adiciona dispositivos. Tenho 3 dispositivos, são 3 CLPs, e aí eu vou adicionando as variáveis. Tem 3 variáveis M, 3 variáveis D. Tá vendo? Eu estou monitorando apenas a entrada do sensor de nível, o setpoint do sensor de nível e a saída para a válvula, para a bomba do nível. E também os parâmetros P e D. TD, KP, TI e TD. A mesma coisa para uma planta de temperatura, a mesma coisa para um sistema de controle de velocidade. Tenho esse é o apêndice, o anexo que eu coloquei, como é que a gente parametriza um sensor OPC. Então, é o programa que eu estou usando, que foi usado, foi o HT1 Power Tool. Ao abrir, você cria um servidor local, adiciona um canal e vai informando o nome do canal, depois adicionando todos os devices. No caso, o exemplo tem 3 CLPs, cada um com um IP distinto, cada um número de estação específica e o tipo de comunicação. Depois, tem as entradas. Qual é a entrada do sensor em nível? Qual é o setpoint do nível? A saída para ligar a bomba? Ganho proporcional, integrativo e derivativo? Qual é o endereço? Qual é o tamanho e o tipo? Isso aqui para cada um dos CLPs. Mostrei do nível, tem temperatura, tem velocidade do motor e a gente viu aí que a gente montou um sistema de posição de cilindro hidráulico. Aqui eu estou mostrando a programação no Windows Soft. O Windows Soft é um dos programas supervisórios. Outro pode ser o Ellipse E3. Tem inúmeros outros que a gente poderia usar. Então, essa é a tela inicial do Windows Soft. Cria um novo projeto. Cria uma tela num determinado tamanho. Vai e faz o setup desse projeto. Tem que mudar a porta de comunicação para 1001, que é a porta de comunicação do servidor OPC que a gente criou. Tá vendo? A porta de comunicação. Em status, você atribui que vamos trabalhar de forma automática como um cliente OPC. Mas eu também poderia usar um servidor DDE, um cliente DDE, se eu estivesse trabalhando com banco de dados Access, algum driver específico, algum servidor OPC HDA ou outros tipos de clientes servidores TCP/IP. E aí, no servidor OPC, eu tenho que inserir com quem é o que eu estou falando e o tipo de comunicação OPC, essa do HT1, funciona nesse interruption.ht1.opc. Esse é o tipo de servidor.
vai procurar o servidor e vai encontrar o servidor. E o servidor já mostra todas as variáveis que ele está disponibilizando. E aí, para cada variável que eu ler nesse servidor, eu vou atribuir uma tag específica dentro do meu sistema supervisório. Então, eu crio uma tabela de para. Primeiro, primeira tabela de para é essa aqui, ó, onde eu vou lendo dentro do meu servidor OPC as variáveis dos CLPs. A segunda tabela de para é no próprio supervisório, onde cada um desses valores dos CLPs está atribuído a alguma tag interna do sistema supervisório. Para então a gente criar uma tela, colocar botões, tá vendo? Então, supervisão de nível, supervisão de servomotor, supervisão de temperatura, um botão de saída. E aí, no sistema de nível, tem atribuição aqui, o valor do set point, os ganhos, GP, TI, TD, qual que é o nível de fato, um gráfico do sistema, dá para visualizar como é que está o sistema, porque são dois reservatórios, o de baixo que joga água para o de cima, e retorna um menu principal. Aqui mostra como é que a gente vai colocar as entradas, que tipo de entrada é essa, o maior e o menor valor, e assim sucessivamente, para que a gente possa até acrescentar variáveis matemáticas no sistema e fazer o sistema rodar, como é que o gráfico é feito, como é que a gente programa esse gráfico. Tá vendo? Eu vou colocar a entrada, o set point e a saída de nível. Faço a tela do sensor de temperatura, set point, a entrada e o aquecedor, se está ligado, se está desligado, e os ganhos, e os gráficos, e também do servomotor. Tá? Então, esse é um exemplo de como é que a gente faz as telas. Mas, tudo isso daqui vai depender de como é que eu programei meu CLP e o que é que está disponível. E aí eu disponibilizo as telas das mais diversas formas, tá? E aqui na parte das telas, você tem que ser mais um cara gráfico do que um cara que está entendendo e processando o sistema, sabe? Você tem que pensar mais como é que graficamente eu vou mostrar o que está acontecendo na planta do que como é que eu estabeleço a lógica de controle do sistema. Mas aqui a gente chega no nível supervisório. Ficou claro isso aqui, pessoal? Para mim tá ok. Beleza. Então, exercício. Vamos preparar um programa para controle remoto e manual de uma sequência de movimentação. A mais, B mais, B menos, A menos. Bem, a gente já viu. Bem, vocês já fizeram isso no módulo 3. A mais, B mais, B menos, A menos. Vamos imaginar que a gente está com tema com válvula simples solenoide, tá? Vou jogar isso aqui para cima. Então, mais, e vamos terminar com D menos, A menos. O A menos, gente, eu posso colocar direto no avança B, isso. 2S2, 2S1 aqui. O A menos, a gente vai tirar daqui e vamos colocar cá em cima. Porque aqui eu não tenho nenhum deles
fazendo isso, ok? Pode ser assim? A gente também pode fazer isso aqui usando o método trajeto passo. Método trajeto passo, a gente vai chegar numa coisa semelhante a isso. Deixa eu fazer um outro projeto aqui, gente. A gente coloca o ESAP 900, vou colocar um módulo aqui HXM 500, apesar de nem usá-lo, para daí abrir a edição em ladder. O exercício que eu estou pedindo é o controle remoto ou manual. Significa que eu vou apertar o botão físico ou vou apertar um botão no supervisório para que o sistema comece, tá? Então, todo mundo começa recuado, eu estou com válvula simples solenoide com retorno e todo mundo já está recuado. Primeiro, eu tenho que apertar o botão, eu vou colocar R0 ou pelo supervisório R1 ou um ou outro. Se eu apertar o botão e eu tiver aqui eu já esqueci qual que é a variável RMT. Ah, tá. É o I. Vou colocar aqui o I0, tá? O I0 vai ser o cilindro A está recuado. Apertou o botão, eu aciono o O. O O0. Quando eu chego no I1, eu vou ter que acionar O0 e O1. O1 é o botão, é o B+. O0 tem que ser colocado aqui. Esse sujeitinho aqui é um sujeitinho complicado, tá? Porque ele... E aí eu vou ligar um R10 aqui. Esse aqui é o relé que eu vou ligar quando eu chegar no I2. Isso, posso tirar esse cara aqui. Aqui eu vou colocar o I1 e o que desliga ele é o não R10. Esse cara liga esse cara liga esse. Tá. E o que desliga esse sujeito tá aqui. O que desliga ele é o I4, I3. Vamos falar quem é quem aqui. R0, botão. R1, supervisor. R10, relé. M, não estou usando, D, não estou usando. I. I0, 1S1. I1, 1S2. I2, 2S2. I3, 2S1. Ó, A mais. Então, falta colocar aqui o fim do programa. Isso daqui seria uma solução que a gente ia encontrar. Ó, a ligação do relé por 2S2, eu mudo o sistema,
Falta uma coisa. O relé se liga. O relé vai se ligar, R10, e ele vai... O que vai desligar ele é o 1S1. R1. E então é I0. Toda vez que o cilindro A recuar, o relé desliga. Toda vez que o cilindro B avançar, o relé liga. Eu aperto o botão. Se está todo mundo desligado, o 1S1 vai estar ligado, o 2S1 não vai também vai estar acionado. Então, eu não posso colocar o 2S1 aqui. Que desliga... Ah, tá. Ele vai desligar sozinho. Eu não preciso de ninguém aqui. O botão acionou e apertou o S1, ligou o A. Tá vendo que o S1 desligado, esse cara aqui desliga na hora. Eu tenho que fazer alguma coisa para que esse cara continue ligado, mesmo quando o sistema... Tá. Mesmo quando esse cara esteja desligado. Eu posso usar o não relé. Tá? Então, eu posso fazer assim. Vou colocar esse cara aqui. Um relé, R10. Ou esse botão, ou supervisor aciona. Ah, tá. Esse relé tem que estar fora. Mas um S2 não está acionado. Enquanto o relé não for acionado, mas quando o relé for acionado, o relé é acionado com 2S2. Ele é desligado com um S1. Vou ter que colocar... Então, só vai adiantar apertar o botão e acionar esse cara se o 1S1 for acionado. Era mais fácil eu colocar um relé aqui e esse relé acionar o a mais. Esse relé liga ele. É mais fácil fazer isso. R20. Tá. O R20 liga ele, mantém ele ligado até o sistema chegar em... Eu posso colocar esse relé aqui. Ele vai se manter ligado até o 2S1 ser apontado. Não. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um sistema com... Era mais fácil ser A mais, A menos, B mais, B menos. Mas se é só o A mais, esses caras acionam, mas logo ele vai ser desacionado. Ele tem que se manter acionado. Uma coisa que acontece é que o relé está desligado. Eu posso falar, o relé desligado, mantém ele ligado. Tá? E aí eu não preciso colocar esse cara aqui.
O relé, só que isso aqui faz com que, quando o relé seja ligado, esse cara também tem que estar acionado, mas só até o cilindro B só até o cilindro B alcançar 2S1. Que é o I3. Só que tem um problema aqui. Ah, sim. Aqui não tem problema. O relé vai ser ligado quando o cilindro B acionar o 2S2. Aí o cilindro B começa a ser recuado, tá? Note que o 1S2 continua acionado, mas isso só é válido enquanto o relé estiver ligado. Eu tenho que estar com o relé ligado e 1S2. Ah, o relé desligado, desculpa. Tenho que inverter esse cara aqui. Enquanto o relé estiver desligado, esse cara avança. Avançou, ele desliga esse cara aqui. Ele liga esse cara aqui. Ligou esse cara aqui, o B vai recuar. O B recuou, o relé ligado vai desligar esse cara aqui. Desligando esse cara aqui, desliga o relé. E o sistema volta para o início. É isso aí. Esse aqui é o A mais, B mais, B menos, A menos no sistema trajeto passo. Estou usando um relé, estou usando uma entrada de botão, só duas saídas, A mais e B mais, e tem uma entrada de supervisório. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, Tudo bem até aqui? sim. Então, depois da gente preparar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mapear todas as variáveis que a gente está usando no servidor OPC. Aqui está mostrando todas as entradas que eu estou usando. Entrada digital, saída digital, entrada analógica, saída analógica. E o programa está aqui. O I0 é a tag 1S1. E 1 é a tag 1S2. E 2 é a tag 2S1. E 3 é a tag 2S2. Ó, I1, 2S1, 1S1, 2S2, 1S2. Estão todos aqui. Eu posso usar quantas vezes eu quiser esses valores. O relé é o R10, tá vendo? E eu estou usando o contato do relé 1, 2, 3, 4 contatos de relés. Saída só pode aparecer uma, A mais, B mais e relé. É isso. E assim, quando o supervisório alterar o valor de R10, eu consigo remotamente ligar o sistema. Ok, pessoal? Ok. Por que eu falei isso? Porque, que eu me lembre, eu coloquei isso também Módulo 4. no módulo 4. Não é isso? Eu pedi aqui no módulo 4, não só para ter um botão de emergência, fazer o grafset, 2 cilindros de duplação, implementar o ladder correspondente e alterar o ladder para o sistema supervisório comandar remotamente o sistema, ou seja, o sistema inicia ou com o botão de acionamento ou remotamente pelo supervisório. Acabei de mostrar para vocês como é que a gente inicia por um supervisório e como é que vocês vão conseguir fazer esse cara aqui, ok? Só que eu não peguei o grafset do sistema e transformei o grafset em lá, tá? Senão eu já estaria fazendo o módulo 4 para vocês quase que inteiro.
Travou aí para vocês? Sim, que travou. Acho que ele deve voltar já já. Pessoal, eu desliguei o Teams sem querer, viu? Sem problema. Ficou claro essa aula aqui, gente? Sim. Então, estava faltando passar essa parte do supervisório. Infelizmente, não deu tempo para eu preparar um módulo mais completo para vocês, onde vocês pudessem fazer as telas. Eu quero ver se no semestre que vem a gente consegue fazer remotamente a supervisão da bancada lá. Tem que ver se isso é possível, mas vou tentar fazer isso. Eu sei que com Arduino eu consigo fazer, mas com o ESAP 900 eu não sei se eu consigo fazer, não. Tá? Mas eu posso tentar. Eu vou ter que atribuir um IP fixo para cada Arduino e... eu acho que dá para fazer. É só eu pedir para o pessoal do CTI os IPs fixos para esses Arduinos e assim a gente, remotamente, usando os supervisórios, consegue conectar pelo IP e porta correspondente. Eu acho que assim eu passei toda a matéria para vocês. Era para Thalita fazer uma apresentação sobre o supervisório hoje, mas hoje de manhã ela falou que não ia conseguir fazer. Então, eu preparei essa apresentação para vocês. Espero que tenha ficado claro. Certo. Beleza? Então, Beleza. até terça-feira, entrega do módulo 4. Até terça-feira, entrega do trabalho 3. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Pode mandar pelo chat, também pode perguntar na aula. Tem mais uma aula daqui a pouco, às 3. A aula é às 2h50. Ok, pessoal? Ok. Ok, um abraço, então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, professor. Até mais, professor. É mais.